Olá pessoal, como é que vocês estão? Para você que não me conhece, meu nome é Adriano, tá? O pessoal me conhece como de Souza, sou doutor em psicanálise, tá? Sou escritor, pesquisador, ok? Atuo também na área da dependência química. E aí hoje eu gostaria de fazer uma reflexão com vocês, né? Mas antes disso, se você estiver vendo esse vídeo pelo YouTube, vou te pedir uma gentileza, né? Se você puder se inscrever, eu agradeço, curtir. E no final do vídeo, se você gostar da mensagem, compartilhe, né? Para que você possa enviar essa mensagem. Alguém precisa ouvir, alguém precisa entender o que acontece consigo, né? Hoje, eu gostaria de bater um papo com você referente à angústia, né? Na visão da psicanálise entre o desamparo e o desejo, né? Então funciona assim. Então há momentos que o corpo ele fala, né, antes das palavras, tá? O peito aperta, a respiração ela se encurta, e uma sensação sem nome, uma sensação qual a pessoa não consegue descrever, né, ela invade o ser, né? E essa sensação para você que não sabe descrevê-la, né, nós chamamos de angústia, tá ok? Esse sentimento que parece não ter rosto, né, mas que habita silenciosamente, né, no cotidiano de todos nós, ela se manifesta, como que eu posso dizer, nas ausências, tá, nas incertezas e, sobretudo, nas tentativas frustradas, tá ok? De controlar o que não pode ser controlado, né? Ou seja, o inconsciente. Tá? Vivemos, na realidade, numa época que tenta calar a angústia com distrações, remédios, respostas rápidas, né? E, no entanto, ela insiste em retornar. É justamente nesse retorno, tá, que a psicanálise ela encontra o seu campo mais fértil de escuta. Então a angústia como sinal e não como uma falha, né? Então a angústia na realidade já vai ser um sinal, um sintoma, tá ok? E através disso é onde, através da escuta, nós podemos trabalhar isso. Então, na perspectiva teórica entre Freud e Lacan e outros, né? Nós podemos dizer assim que Freud, na época, como ele foi o primeiro a distinguir a angústia e o medo, né? Enquanto o medo ele tem um objeto concreto, palpável, algo que realmente a pessoa ela consegue identificar, né? Algo externo ou reconhecível, né? A angústia, segundo ele, ela nasce do perigo interno, tá? Da sensação do algo ameaçador, algo que ameaça o ego, a partir das profundezas do inconsciente, tá? Ela é, nas palavras de Freud, um sinal de alarme, um sinal de alerta, ok? Um indicativo que forças reprimidas buscam, né? A expressão e o eu tenta se defender, tá? Então, esse indicativo, na realidade, de forças reprimidas, aquilo que está reprimido lá dentro, né, busca identificar essa expressão, né? Mas o eu, ele vai tentar se defender, ou seja, você, o seu interior, o seu instinto, né, ele vai tentar se defender. Lacan, por sua vez, ele reformula essa compreensão e ele ainda acrescenta, ele diz o que a angústia não é sem objeto. Ou seja, não é algo que simplesmente ela vem por algo palpável, concreto, né? Então ela não é sem objeto. O objeto não é algo palpável, mas o objeto aquilo que representa a falta no desejo do sujeito. Tá? A angústia ela aparece quando o sujeito ele se aproxima demais daquilo que lhe é mais íntimo, que incomoda, né? Que às vezes você não quer que mexa, que às vezes você não quer que transpareça, né? Então aquilo que te define, né? E ao mesmo tempo aquilo que te ameaça. Né? O Winnicott, em outra vertente,
né? Ele observa, por exemplo, que a angústia primária surge quando o bebê ele perde a sensação de continuidade do ser, ou seja, quando o ambiente falha em sustentar. Dessa forma, a angústia, meus queridos, ela não é apenas mental, mas ela também é afetiva, corporal e relacional. Então, todos esses autores, na realidade, eles dizem que a angústia revela-se como uma experiência de encontro com o limite, uma fronteira entre o conhecido e o indizível, né? Entre o eu, ok? O outro, tá? O desejo e o real. Beleza? Se eu pegar um exemplo aqui, vamos conjecturar aqui uma história. Por exemplo, eu pego Marina. A Marina tem 34 anos de idade, ela procura uma análise, né, porque ela dizia que vivia com um nó na garganta. Né? Nada parecia justificar tamanha inquietação, tudo estava tranquilo na visão dela, porque ela tinha um bom emprego, tem amigos, uma vida aparentemente estável, né? Mas algo a paralisava diante de uma situação simples. E durante as sessões percebeu-se que a angústia surgia sempre que alguém lhe perguntava: o que você quer? Tudo para ela parecia estar bem, né? Os fatores externos no seu dia a dia, essas pessoas, o seu emprego, para ela estava tudo tranquilo, mas ela vivia com aquela sensação. E aí, quando é perguntado para essa pessoa o que você quer, então já não é algo externo, é sim interno, ok? Então, na repetição dessa pergunta, que ela começou a se sentir incomodada, né? Que essa angústia começava a aparecer, né? Vinha, por exemplo, um silêncio. Tá, ok? E esse silêncio ele tomava o espaço. Então essa Marina, ela descobria aos poucos que o seu desejo sempre fora o desejo do outro. Tá? O desejo da tua mãe, o desejo do teu chefe, o desejo do teu amigo, mas nunca o dela. Né? Então, diante da possibilidade de escolher por si, tá, ok? Emergia o vazio. Tá? E era esse vazio que angustiava ela. Então, através da análise, né, ela não buscou eliminar a angústia, mas dar sentido a esta angústia, compreensão sobre essa angústia, identificar o que causava essa angústia. Então, foi no acolhimento desse sentimento que Marina ela começou a reconhecer a sua própria voz, ou seja, ela entendeu, né? Ela entendeu que muitas vezes ela se autoanulava, ok? Para poder realizar a vontade do outro e esquecia dela, né? Se a gente pegar uma reflexão mais prática aqui, né, sobre a angústia, a psicanálise ela não propõe a cura da angústia por eliminação, não, mas pela escuta, tá? E elaboração. Então o sujeito convidado a se transformar o sofrimento em símbolo, né? O sintoma em palavra. Então eu vou pegar, tá, ok? A transformar o meu sentimento num símbolo, tá certo? E o sintoma em palavra. Então a angústia, quando acolhida, na realidade, ela torna-se a porta de entrada para o autoconhecimento, tá? Pois ela vai fazer o quê? Ela indica o ponto exato, tá? Onde o sujeito ele se distancia de si mesmo. Então, ao invés de silenciar a angústia, é preciso aprender a dialogar com ela, né? Então, em muitos casos, ela é um único vestígio de autenticidade em meio à anestesia emocional da vida moderna. Então, Freud, ele já dizia, né, que o sofrimento neurótico, né, é preferível ao sofrimento banal, tá? Pois o primeiro, que é o sentimento neurótico, ele pode ser transformado em pensamento, enquanto o segundo, que é o sofrimento banal, né, ele apenas repete o vazio. Tá? Então a angústia talvez o mais honesto dos afetos, tá, ok?
ela não mente, ela não disfarça, ela não se cala diante do vazio, por isso também é um sinal de vida. Sinto, porém existo. Né? Escutá-la é reconhecer que há algo que em nós deseja nascer. Um sentido, uma palavra, uma verdade singular, tá ok? Algo está gritando dentro de mim, de você, querendo transparecer, dizendo eu estou aqui, né? Então escutá-la é reconhecer realmente que algo deseja nascer, tá ok? E seja o que for, algo grita dentro de mim, de você, tá? Então na psicanálise, né, nós aprendemos que a cura, ela não é a ausência de dor, tá ok? Mas a possibilidade de significá-la, ou seja, o significar, eu estou sentindo dor. Por que eu estou sentindo dor? Qual que é a minha angústia? Então, quando eu tenho a compreensão do que acontece comigo, eu posso ter um sentido para essa angústia. E uma vez entendendo e dando sentido a essa angústia, eu consigo lidar com ela, tá ok? Né? E trazer muitos bons resultados através dessa transformação, dessa conscientização. Tá? No caso da angústia, ela é justamente, como que eu posso te falar? Nessa travessia, sabe, entre o desamparo e o desejo, né, que a angústia ela se transforma numa potência. Então, a angústia ela é o preço para sermos sujeitos do desejo e o caminho para nos tornarmos inteiros, né? Então, tipo assim, você que de repente tem esse sentimento, tem tido essa sensação, começa a se fazer algumas perguntas para que você possa se analisar, né? Então, por exemplo, olhe-se para si mesmo, se olhe no espelho, né? Ou pare no cantinho e pergunte a si, né? O que me desperta angústia quando eu fico em silêncio? Do que eu estou tentando fugir, né? Quando eu sinto o aperto no peito? A quem pertence o desejo que eu sigo? O meu ou do outro? Posso olhar para a minha falta sem tentar preenchê-la imediatamente? O que minha angústia tenta me dizer sobre mim mesmo? Então essas perguntas, na realidade, para essas perguntas não existem respostas prontas, porque você vai precisar olhar para dentro de si. Elas servem como convites à escuta interior e coragem de olhar para aquilo que dói, sem máscara, né? Sem mascarar o que é humano, sem disfarçar, sem fingir uma coisa que não é. Então, lidar com a angústia é um processo de crescimento. Aprender a reconhecer, a ter a consciência do que realmente acontece consigo, né? Para que você deixe de anular a si mesmo, né? Para validar o outro. A construção é de dentro para fora, a cura é de dentro para fora. Eu preciso entender o que acontece comigo, você precisa entender o que acontece com você, tá bom? Fica a dica e a gente se vê logo logo. Um grande abraço para você.